Olá, este é o Além da Curva, seu podcast para acompanhar as melhores práticas nacionais e internacionais do mercado imobiliário. A cada episódio, um novo entrevistado compartilha sua experiência para encurtar sua curva de aprendizado. O Além da Curva é uma realização da Adit Brasil e da Met Academy. A Adit é uma entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, timeshare e investimentos imobiliários, com foco em capacitação de mercado e a geração de negócios para novos associados. Acesse o site www.adit.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e missões técnicas. A MET oferece serviços advisory para empreendimentos imobiliários como bairros planejados, multipropriedade, loteamentos e complexos imobiliários turísticos. O advisor é um conselheiro executivo que reduz a curva de aprendizagem de seus clientes através da sua experiência, repertório e rede de relacionamento. Ficou interessado? Acesse www.matx.com.br. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um papo muito legal hoje com meu amigo Carlos Serrares, da NFA. O Carlos é o seguinte, gente boa demais, né? Tem advogado de gente boa, pessoal, acreditem, tem um fé na humanidade, né? E o Carlos, ele é um expoente do mercado do direito imobiliário aplicado ao mercado de capitais, aplicado ao mercado imobiliário, né? Pra vocês terem ideia, quando eu era presidente da DIT e fazia o Adit Invest, eu fazia praticamente o Adit Invest perguntando ao Carlos Serrari quem era que a gente ia convidar para ser palestrante, né? Ele era o Ghost, não era o Writer, né? Ghost é o organizador fantasma dos Adit Invest, pelo relacionamento que ele tem com toda a Faria Lima, né? Todos os seus agentes aí. Então, acho que, sem sombra de dúvida, vai ser um papo bom para quem é incorporador, para quem é loteador, que quem quer entender, né, as nuances aí de como se relacionar com o mercado de capitais, as pegadinhas dos contratos, né? Então, ninguém melhor do que ele para explicar isso. Então, Carlos, agora vem uma pergunta. Hoje a gente tem mercado de capitais para falar a respeito, aplicado no mercado imobiliário. Mas acho que quando você começou sua carreira não tinha muito não, né? Como foi essa? Como é que você conseguiu? Como é que você seguiu por essa aí? Porque não era muito pequeno, né, o mercado de capitais. É isso mesmo. Tudo bem, Felipe? Obrigado aí pelo convite, parabéns aí pela condução das suas entrevistas, sempre super pontuais, diretas no ponto e muito objetivas aí para extrair da turma o melhor conteúdo. Penso que eu posso tentar fazer o mesmo para deixar aí o conteúdo bom para vocês. Mas falando da minha carreira, eu acabei seguindo para o direito, né? Eu nem direito ia fazer, né? Foi curioso, eu ia ser professor de educação física. Você jura, cara? Todo moleque gosta de esporte, eu gostava de esporte, não queria fazer outra coisa, né? Aí eu prestei medicina, direito e educação física. Você vê que são três coisas que não tem muito a É ver. isso, meu amigo. Mas, mas aí alguém falou assim, não, mas as três coisas que você prestou, você vai lidar com gente. Aí, né, se o meu negócio é gente, ainda não tem muito jeito de você trabalhar, né, fora desse ambiente, então eu acho que eu tenho essa veia de contato com as pessoas, é um pouco do relacionamento que o advogado acaba desenvolvendo, né? Tipo, na advocacia, essencialmente, você vai lá explicar, contar, avisar, orientar, falar, né? Você tem que ter esse contato. Na educação física, talvez tenha algo muito parecido com isso, e a mesma coisa na medicina, né? Você tem que cuidar do paciente ali, você tem que orientar, explicar e esclarecer as questões que ele tem que fazer ou cuidar. Então, assim, talvez tenha um mote ali nessas três profissões, e eu peguei o Posso ser direito. sincero, essa sua racionalização é uma forçada de barra grande, viu? Porque Não é, não é. toda profissão lida com gente, cara. Não, hoje em dia não. O engenheiro lá, o cara
é só fazer planilha, né? O cara é matemático, ele não puxa ali a sensibilidade das pessoas, mas sem dúvida, né? Quem vende, quem negocia com as pessoas é mais fácil. Mas tem o pessoal de exatas, né? Que é mais a planilha, mas isso para contar que o mercado de capitais é mais isso, né? O mercado de capitais é um assunto que a gente está sempre envolvido ali com a parte financeira e o direito na essência, ele é distante desse assunto, né? Até para contar um pouco do perfil dos advogados também, na maior parte das vezes, são avessos a essas questões financeiras e operacionais e planilhas e assim por diante, né? O advogado ele não se aprofunda, ou ele não gosta, ou ele não tem ali uma afeição com essa etapa, né, da atividade econômica. E até aprofundando, na minha época, as faculdades de direito não tinham esse perfil, né, de mercado de capitais. O mercado de capitais ele era incipiente o da bolsa, né, o de ações mesmo. Naquela época, nos anos 90, ele já era, a bolsa tinha acabado de quebrar, né, a Bovespa tinha quebrado, né, saindo lá do Rio de Janeiro, fechando e vindo para São Paulo. Então, assim, é um fenômeno muito distante do universo recorrente ou presente, né, para uma parcela larga da população econômica, né, dos empresários e assim por diante. E nos anos 80 e 90, a inflação era extremamente alta e os empresários não queriam tomar recurso de longo prazo, os bancos não queriam dar dinheiro de longo prazo, então era uma escassez enorme de toda a sorte, né, de financiamentos estruturados, de eh, condição de você precificar alguma coisa que teria mais de 5 ou 10 ou 15 anos ou 20 anos, né, de curva. É uma coisa impensável com inflação ou com o ambiente econômico político que a gente vivia naquela época. Então, nesse aspecto, o mercado de capitais veio parar nas minhas mãos, é, dentro de uma expectativa que eu tive ou que eu imaginei, né, na época, de advogar para o direito tributário. Eu era um advogado tributarista. Eu tinha acabado de fazer eu terminei a faculdade e acabei fazendo especialização em direito tributário. E aí eu fazia lá, estava começando a carreira, e tinha muito instrumento do mercado de capitais sendo usado, né, para fins fiscais. Assim, até hoje tem, mas era algo, naquela época era meio que só para isso, não tinha outra razão, né? A estrutura era muito difícil de você popularizar ou comparar com qualquer outra coisa. Então as estruturas eram mais complexas, é verdade. A gente, eu lembro muito claramente que assim, um CRI, né, uma operação de oferta pública durava um ano inteiro, né, ou 6 meses, ou, né, era um ou dois por ano. Né? Hoje a gente faz Jura? 100, né, 100 operações por ano, só de CRI, aqui no escritório, né, não é o mercado, não. Então, assim, é um universo que mudou muito nos últimos 20 anos, 25 anos. Né? E aí eu me deparei com essa proximidade do tributário e mercado de capitais, e por conta dessa recorrência, né, de ter um pouco mais de proximidade, alguns empresários olhando, né, para essas estruturas de financiamento estruturado. Então não existia contrato build to suit, não existia lastro, o lastro de CRI não existia, só tinha um, que era o contrato de compra e venda. Então nem locação era lastro de CRI. Então assim, muita coisa mudou, né, desde aquela época. E eu fui acompanhando. Eu trabalhei na primeira oferta de cotas de fundo imobiliário em bolsa de valores, né, lá com o Sérgio Beleza, né, que ele era, Jura? ele era, ele era da Coinvalores. Então, assim, eu era advogado que estava ali trabalhando, fazendo a operação. E o empresário que quis fazer isso era um cara que estava muito à frente do seu tempo, né? Não existia absolutamente nenhum fundo imobiliário que tivesse essa vocação de distribuir cotas em bolsa. Imagina, hoje a gente tem mais de 600 fundos imobiliários, não tinha nenhum. Assim, é um negócio curioso, né? E não tinha material, não tinha pessoa interessada em vender, né? Quem ia vender as cotas de fundo imobiliário era a Fernandes Mera e a Coelho da Fonseca, que são corretores de imóveis. O negócio, Corretores. então assim, era esse absurdo. Parecia algo normal, né? Mas de fato, se olhando para trás, parece um grande absurdo. E aí eu fui fazer especialização na primeira turma também do INSPER, né? Hoje
aqui em São Paulo, é uma faculdade que está muito vocacionada para a indústria, né, de mercado de capitais, economia, finanças, né? Está bem debruçada nesse segmento. E eu entrei na primeira turma ainda dessa especialização, dessa pós-graduação. Fiquei lá 2, 3 anos estudando e acabei construindo um pouco, né, nas mãos dos professores conosco, assim, a minha tese de conclusão desse mestrado foi a securitização de resíduos imobiliários lá em 2003, 2004, né, que eu fiz essa defesa da, da tese, e não tinha também arcabouço, né, de histórico, não tinha jurisprudência, Jurisprudência, nada. era tudo em cima de casos práticos que a gente tinha, né, desenvolvido e criado naquela situação. E aí o mercado foi me absorvendo, né, por conta disso, por conta dessa especialidade que acabou. Foi, eu primeiro me debrucei com o problema e depois é que aquilo virou, né, uma grande sinergia para o meu dia a dia. E eu estou basicamente nesse segmento há 25 anos, ou, né, fazendo essas operações. Então, assim, de lá para cá, a legislação muda, né, corriqueiramente. Então, a gente passou, naquela época tinha CPMF, imagina, tinha uma série de contas que você podia usar ou não usar para o financiamento estruturado, tinha dúvida se eu criava duas contas ou não, né? Então, a legislação era muito distante do mundo prático, como ainda é hoje em alguns pontos. Até hoje a gente sofre aí com a roupa emprestada, né? Com a legislação que não é ajustada exatamente ao negócio estruturado, né? Por excesso de rigor na legislação ou ausência dessa capacidade de liberdade para você fazer operação em mercado de capitais, você fica Ô, literalmente Carlos, preso, né? você Em pode dar algumas. exemplo para a gente dessas camisas de força, do que é que precisa mudar na legislação ainda? Porque, assim, Claro, depois de claro. tantos anos, É, eu fiquei imaginando, pô, devia já estar uma coisa bem redonda. O que devia, é que né? está faltando ainda para. Eu estou vendo muita mudança nos últimos tempos aí Então, de porque não regulações. não é uma questão simples, né? Ela é principiológica, né? Vamos chamar assim. Quando você se debruça no conceito de mercado de capitais, você usa, né, ou parte de uma premissa que aquela indústria que está ali para captar recurso, ela pode ser uma indústria regulada, altamente regulada, então o Estado vai intervir na economia e atrapalhar ou vincular ou estabelecer condições específicas para conduzir essas negociações, essa captação de recursos, para dizer como ela tem que ser. Ou ela pode ser um mercado de capitais, na essência, né? Como seria o mercado de Chicago, né? A Bolsa de Chicago, ou o leilão de Chicago, onde você fala, ele é uma feira livre, o mercado é aberto, cada um chega ali, coloca seus produtos e você recebe a contrapartida do preço daquela commodity, daquele produto que você está negociando. Então, a essência do mercado de capitais, ele nasce com essa pretensão, com essa ideia de ser desregulado. Né? Quanto mais desregulado ele for, mais eficiente ele será. Essa é a tese, essa é a condição real do mercado de capitais. Só que no Brasil as coisas são exatamente o oposto, né? Por medo medo não, mas acho que é mais hoje não é a gente usa muito essa ideia de que o Brasil quer proteger os seus cidadãos, né? Ele não quer proteger coisa nenhuma. Porque tem muito malandro, então as pessoas vão usar mal as ferramentas, vão abusar. É tudo mentira. Isso olimpicamente, ele não quer nada disso. Ele quer pegar uma fatia mesmo desse mercado, né? Se o mercado for eficiente, ele deixa de ser útil, né? Ou deixa de se mostrar necessário. Então, se o mercado fosse eficientemente livre e conduzido pelos atuantes do mercado, pelos players, né? Você vê que hoje, cada vez mais a gente tem essa realidade, ou seja, a Ambima, né? Ela conduz ali as negociações, as operações, cada vez mais ativamente, junto à CVM e tudo mais, a autarquia também que tenta se distanciar do governo e depende do governo, ela é mais presente ou menos presente no dia a dia das operações. Então a gente fica né, ainda nessa esteira de que ele existe, ele está ali, ele pode ser utilizado, eu posso pegar recurso, mas veja bem, não pega muito, ou se pegar, me lembra de mim. Então, assim, quando eu começo a fazer operação pequenininha,
tudo certo. Agora, se for fazer uma operação de 10 bilhões de reais, opa, não, não, não. Aí você está usando uma ferramenta que não é para isso. Você tem que mudar o sistema. Então, assim, a todo momento, o Estado, né, ele tenta usar esse argumento de proteção, né, de eficiência ou de zelo, né, colocando regras dentro da atividade econômica. Então, no começo, você podia fazer você precisava ter. Como é que nasceu o CRI, né? Como é que nasceu essa indústria? Poxa, é muito simples. O mercado que tinha para construir recursos imóveis, o mercado financeiro, o mercado de capitais, ou a quantidade de recurso financeiro, ela vinha do depósito de poupança, da caderneta de poupança, né? O banco fez propaganda, o governo fez propaganda durante 20 anos para as pessoas guardarem dinheiro nos bancos para que ele pudesse usar esse dinheiro para construir ou para formar o que era o BNH e que depois virou o SFH, né? Para construir casa popular, para criar investimento no setor habitacional, porque existe mais gente do que imóvel. Imóvel leva muito tempo para construir, leva 5, 10, né, anos para você fazer um empreendimento de sucesso, e ele traz, né, muita receita do ponto de vista da atividade econômica, porque tem a cadeia produtiva enorme, né, de mão de obra, de materiais, matéria-prima, né, então, e a aquisição desse imóvel ele não dá para, ele também não é feita de maneira simples. Você não vai lá e compra um imóvel que nem eu compro, né, uma camiseta, um carro, uma cadeira, né? Você vai levar alguns anos para poder comprar esse imóvel, né, na melhor das hipóteses, se quando você tiver capacidade de tomar esse crédito. Então, é uma estrutura que, se ela não for muito bem pensada do ponto de vista de financiamento, ela morre em si mesma, né? Ela vai deixar de existir, que é o que aconteceu nos anos 80 e 90, né? A gente até viu lá a quebra da Encol, os modelos de financiamento indo por água abaixo, porque não existia ali as proteções jurídicas necessárias para ultrapassar essas barreiras regulatórias e econômicas e comerciais que a gente enxerga mais claramente hoje. E ainda hoje ainda tem essas pressões, né? Volta e meia, quando se criou a alienação fiduciária de bem imóvel em substituição à estrutura de hipoteca, logo em seguida, o judiciário falou: isso aqui não pode, é inconstitucional. E até o ano passado tinha lá uma decisão do STF pendente de julgamento para saber se a alienação fiduciária de bem imóvel, 20 e tantos anos depois, era válida ou inconstitucional, né? Então a gente está vendo os absurdos que a gente enxerga. Isso tudo traz insegurança jurídica que representa custo, né? Então o mercado de capitais, quando a gente fala que tem esses problemas, ele é problema porque tudo que é incerteza para o mercado de capitais vira uma vírgula no financiamento, uma vírgula dentro da taxa de juros. A taxa de juros representa ou remunera não só o preço do dinheiro no tempo, mas também o risco que aquele banco ou aquele investidor está tomando para te emprestar esse dinheiro. Eu vou conseguir pegar de volta com toda certeza, ou com 90% de certeza, ou com 50% de certeza, ou com 96% de certeza. Então, é assim que Ô, funciona Carlos, essa mecânica, né? você podia trazer essa questão conceitual para uma questão prática, de um cara que quer ir pegar um empréstimo no mercado de capitais. Onde é que pega essa questão de risco, essa questão Quer de. ver, quer ver um caso muito prático que acabou de mudar e, enfim, trouxe um banho de água fria no nosso mercado aqui, bem de perto e bem recente, é o próprio uso do Conselho Monetário Nacional, né, para arrecadação tributária, ou seja, o governo estava arrecadando pouco, teve que olhar para algumas oportunidades, vamos chamar assim, de receita Hum, adicional. E uma delas que ele olhou e falou assim: peraí, mas o CRI é uma estrutura isenta de imposto de renda, não recolhe a renda para a Receita Federal desse tipo de imposto federal. Poxa, que coisa, como que a gente pode mudar isso? Não vou acabar com o CRI e nem vou tributar o CRI, eu vou mudar o que pode ser usado no recurso captado pelo CRI. E aí, o que podia e que é normal? Você gastar, comprar um terreno, porque o terreno ele é algo de oportunidade, algo de momento. Você tem que comprar rápido, às vezes compra no Réveillon, compra no Natal, às vezes o cara compra ali um imóvel para fazer um projeto imobiliário em situações, né, não usuais ali, com urgência, e ele não tem condição de primeiro fazer a operação de mercado de capitais, que vai levar 30, 60, 90 dias,
e depois pegar o dinheiro e ir lá comprar o terreno. Então ele compra primeiro, comprei, gastei, puta, fiz aqui o empreendimento. Aí depois ele vai lá e vai se reembolsar desse dinheiro, porque ele quer financiar a operação dele como um todo, via mercado de capitais. Ele vai fazer a construção, aquisição, desenvolvimento, comercialização, marketing, vendas, tudo isso ele quer pegar recursos do mercado de capitais, tá certo? Aí o governo veio e falou assim: peraí, parou, você não pode usar recursos do mercado de capitais para se reembolsar. Ou seja, só pode pegar o dinheiro se você for construir um tijolo novo. Comprar o terreno que você já pagou, não pode mais. Então ele foi lá e vetou, por exemplo, o uso de recursos financeiros captados em mercado de capitais para aquisição, para o reembolso de despesas já incorridas. E era muito comum, e é muito comum ainda, o mercado ainda segue contornando de algum jeito essa regra, porque o mercado também não pode deixar de existir, de outras formas, mas é comum que o Ô, empresário Carlos, ele faça as coisas primeiro e ao mesmo tempo que ele está fazendo a aquisição, construção, capital próprio, ele vai lá e vai buscar recursos no mercado de capitais. Ele não vai deixar parado o empreendimento dele enquanto não vem o dinheiro do mercado de capitais, entendeu? E aí, na hora que chega o dinheiro, ele não vai chegar na data certa, ele vai chegar dali 6 meses, daqui 3, daqui 2. É difícil cravar, né, em pedra que o recurso vai chegar dia 32, dia de 31 de dezembro. Não vai, então é difícil. Então o mercado normalmente pegava o dinheiro, eles parte se reembolsava e parte começava a investir. Então era algo inerente à atividade imobiliária, inerente. O governo falou, não, para isso aí não serve. Entendeu? É isso. Assim, esse é um deixa exemplo, eu, acho que muito claro. deixa eu pegar esse seu gancho e, pô, eu acompanho, não tenho nunca o nível de profundidade que você tem, mas acompanho ali pelas notícias as mudanças recentes. E o governo federal cada vez mais restringindo o uso de fundos imobiliários, CRIs, isso tudo que você está falando. Você deu um exemplo, mas tiveram, acho que vários outros, né? Claro. A minha percepção do lado, vendo como incorporador, é que essas restrições, elas reduziram o tamanho do mercado de securitização, de capitais, tudo isso, mas também deram um foco maior para o objetivo inicial, tirando um pouco da criatividade aí, de uso e jogando isso para o financiamento ao tijolo, realmente, ao empreendimento. Essa minha percepção de leitura de jornal é verdadeira. Foi positivo para incorporador isso e foi negativo para os gestores, por exemplo, ou não? Não tem nada disso. Tem, tem, tem. Essa é a desculpa, vai, vamos chamar assim, né? Esse é o discurso ou a narrativa que fundamenta a iniciativa do governo, porque dizer que ele quer arrecadar fica feio. Então ele criou um conceito que já existe na legislação há 25 anos, ou seja, a legislação foi criada para financiamento habitacional, assim, é simples assim. Agora, não quer dizer que não haja vazamento, que a gente chama de recursos financeiros que extrapolam ou saem do tijolo, mas não quer dizer que ele não está indo para essa atividade. Ele extrapola ou sai porque às vezes ele está indo para uma locação. A locação não criou um prédio novo, apenas gastou recurso para aluguel. Eu recebi um recurso de aluguel. De onde veio o recurso de aluguel? Veio da atividade da Petrobras, que é extração de petróleo. Ou seja, não tem nada a ver com imobiliário, mas é um aluguel. Ele foi tido, né, apesar de ser um direito pessoal e não imobiliário, né, e não real, muitas vezes, tecnicamente falando, a CVM já se debruçou em cima disso há 20 anos, há 25 anos, para dizer que o aluguel é uma atividade imobiliária. Parece absurdo discutir isso, mas foi discutido. Então, assim, mas não está tendo tijolo nessa operação, percebe? Não tem tijolo aqui. Ou seja, é uma narrativa que ela inglória, ela é para mentiroso, né? Assim, para a gente gosta de se entender. Agora, o meu mercado aqui do meu escritório, por exemplo, eu só atendo a maior 90%, 99% das minhas operações são de fato para por tijolo, assim, é isso. A nossa atividade aqui, ela é essencialmente debruçada na indústria imobiliária, de raiz ali, aquela típica, né? E não aquela indústria imobiliária mais ampla, vamos chamar assim, conceito mais restrito de construção e incorporação. Nessa ótica,
pouco foi influenciado, pouco mudou. Agora, ao restringir o reembolso, ele pegou todo mundo. Ele pegou lá aquele imobiliário amplo e pegou a incorporadora, coitada, que estava ali fazendo o seu papel. Essa estrutura da incorporadora precisar observar regras de governança para se adequar a esses limites de uso da ferramenta de captação, seja fundo imobiliário, sejam os CRIs, seja qualquer outro instrumento para atrair capital para o setor de demanda recurso intensivo, para essas empresas imobiliárias, loteadoras, incorporadoras, deveria sequer existir a regra. Se a empresa tem como objeto social construir, incorporar ou lotear, ponto. O que ela vai fazer? Ela vai comprar helicópteros? Não vai, tá certo? Então, assim, a regra precisa ser muito mais objetiva nesse formato, que eu quero fomentar aquela indústria ali, ponto. Agora, não. Por que não foi feito assim? Porque não era essa a intenção do legislador. Nunca foi de colocar algo tão objetivo e restrito. A ideia é que se criasse dois mercados, não só o mercado de capitais, né, não só o mercado imobiliário com recursos mais baratos e mais perenes, porque a poupança ela tem liquidez diária, então o recurso sai e volta, a depender da taxa de juros, e o mercado de capitais não. O mercado imobiliário poderia se utilizar dessa fonte mais perene e mais barata, e existiria um mercado de capitais, ou seja, passou a existir um mercado secundário de títulos. Eu preciso das duas coisas. Eu não posso ter só uma mão. Eu não posso só pegar recurso e colocar no meu imobiliário, pegar recurso para o imobiliário. Isso aqui não é mercado, isso aqui é destinação, é direcionamento, isso é outra coisa, é mercado financeiro. Essa vocação do mercado de capitais, ele exige as duas pontas. Exige a criação do ambiente de negócios em mercado de capitais, de títulos primários e secundários. Vamos imaginar bolsa de valores. Eu preciso da bolsa de valores e preciso das empresas que atuam na bolsa de valores. Eu não posso ter só o mercado imobiliário recebendo recurso. Isso tem sentido. Então eu tenho que fomentar as duas indústrias. Então, cara, quando se fala, eu quero só que vai para o tijolo. Entendeu? Não. Você tem que ter as duas indústrias, que vai para o tijolo direto ou indireto, mas para quê? Para que ela seja maior, grande. Quero os dois lados maiores. O lado que capta maior, quanto mais eu poder investir, desenvolver atividade econômica melhor, e o mercado que nasce o título, que nasce o CRI, que negocia o CRI, quanto maior, melhor também. Se o mercado de secundário do CRI for pequenininho, a gente volta lá para 2000, 2002, 2003, 2004, que eu trabalhava, que você lembra bem, que era um CRI por ano, como é que eu vou negociar, de quem para quem, não tem liquidez, não tem preço, para quem eu vou vender. Olha quanto tempo levou os fundos imobiliários para poder tirar do fator de risco, que alguns até têm até hoje, que este ativo não possui liquidez. Você comprava uma cota de fundo imobiliário e você ficava com ela para todo sempre, você não teria para quem vender. Ainda existe alguns fundos assim, inclusive virou moda tirar ele da negociação para evitar essa ansiedade de queda de preço ou braço de ferro na valorização das cotas. Mas é inerente à cota do fundo imobiliário essa qualidade de poder ser vendida para o mercado aquecido e ativo, e que tenha liquidez. Liquidez diária tal qual a poupança, uma loucura. Só que não tira recurso, o recurso só no mercado secundário. É como se eu sacasse o dinheiro da poupança e o dinheiro ficasse lá depositado. Então, se você começa a criticar a estrutura, no sentido de querer puxar a sardinha só para o lado lá da narrativa, de centralizar recursos de uma direção, para falar que não, tem que ser para botar tijolo para casa popular, isso é uma falácia, isso é uma bobagem, isso é efêmero, isso não pereniza ou não cria uma sustentação de longo prazo, porque o longo prazo exige exatamente essa formação de um mercado grande aquecido de um lado, mercado de títulos, e do outro, um mercado tomador desses títulos, que é o mercado com segurança jurídica. Veja, imobiliário ou não, na essência, é menos relevante. O que é o imobiliário nessa ótica? É a garantia. É por isso que tem lá a LCI, a LIG, né, a LG, a LIG, a Letra Imobiliária Garantida. Boa parte dos títulos das LIGs não tem imóvel. E o pessoal reclama. Por quê? Porque é uma garantia imobiliária, é o conceito da garantia. Se foi ou não foi para o imóvel é menos relevante. Percebe? É Ô, isso ô, que ô, Carlos, deveria estar por trás da regra, e é o que estava na regra em 97, é o que está escrito lá. É que a gente cai nessas esparrelas de ficar discutindo o óbvio
e se perde, né? Mas eles não querem falar que é isso, eles só Ah, querem tomar deixa, dinheiro. deixa eu tentar trazer aqui para o mundo da nossa turma. O cara é incorporador, lá de Maceió, de onde eu sou, né? Na sua experiência, quais são as principais recomendações práticas, assim, que um incorporador, loteador, né, se daria para um incorporador, loteador para acessar o mercado de capitais, né? Assim, quais são os erros mais comuns? Onde é que a coisa acaba demorando muito no processo de due diligence, da negociação? O que é que você tem a dizer para essa pessoa que está nos ouvindo aí? O erro que alguém já Olha, cometeu que ele não cometa. tem muita recomendação, Felipe. Vamos ver se eu consigo resumir, e deixar depois no final algumas dicas ou alguma orientação pontual, mas é importante entender, né, o que que você vai realizar. Essa ideia de comparar meramente o custo da captação e falar, não, eu tenho aqui o plano empresário e eu tenho para a construção de imóveis que o banco me dá. Muitas vezes o banco te dá um recurso incentivado, ou seja, menor que a taxa de juros do mercado, né? Então, porque você tem lá um produto imobiliário do Minha Casa Minha Vida, que possui recursos, né, direcionados. Então, ele compara isso aqui muitas vezes com o mercado de capitais. Dá para fazer essa comparação? Até dá, mas ela, de novo, ela é errada. Você está comparando laranja e banana e não laranja com laranja. Então, assim, esse cuidado é importante. E por que eu estou dizendo isso? Porque ele ouve muita coisa no sentido de, não, não toma plano empresário, não, vamos no mercado de capitais, comparando uma coisa versus a outra. Isso eu acho que é o primeiro cuidado que ele tem que entender, quais Mas são por as quê? diferenças. Porque, Quais são as diferenças? então, veja, é completamente diferente uma coisa da outra, né? Quando você toma dinheiro no banco, você realiza uma operação bancária contra a própria instituição bancária. Você tem o teu investidor representado por um único cidadão que está te emprestando dinheiro em cima do quê? Do teu crédito. É uma operação, mesmo as operações estruturadas em mercado financeiro, né, o Project Finance, com o BNDES tomar lá uma operação estruturada, ele vai fazer análise do teu crédito, ponto, assim, análise da pessoa, né, da empresa e da pessoa física, da pessoa jurídica e da pessoa física. E vai entender se aquele empreendimento lá é relevante para o repagamento da operação dele e vai acomodar a operação dele, que já existe. Ele não vai moldar a operação dele ao seu negócio. Ele vai acomodar a sua operação no modelo de financiamento que ele tem. Então, você é o tomador do dinheiro e ele vai ser o financiador do teu projeto. Essa mecânica, ela vem engessada com um padrão. Se esse padrão for bom para você e funciona muito bem, ótimo, perfeito, você está indo muito, tá tudo certo. Agora, pensa só, é, por que que eu mudaria isso? Primeira razão, porque o crédito acaba. Ninguém, nem se fosse o dono, o Rubens Menin, que é o dono da MRV, ele poderia fazer o número de operações que ele faz só com o crédito dele, mesmo ele. Ia acabar alguma hora, né, o limite bancário, a capacidade de endividamento, ela vai se esgotar para aquele tomador, para aquele credor, né? Ele compromete o financiamento bancário, compromete o seu limite de endividamento. Isso é algo muito objetivo. Ah, eu tenho limite aqui sobrando. Pô, então tá ótimo. Você, a princípio, poderia ficar contando com o banco e funciona. O banco se adequa no teu modelo de negócio, tá boa a taxa porque é incentivada e você tem crédito sobrando. Pô, esse cara não tem problema nenhum. Tá tudo ótimo para ele aí. Agora, por que que eu iria no mercado de capitais? Porque são coisas completamente diferentes. No mercado de capitais, eu não estou lá procurando apenas o recurso financeiro, que é importante, que é fundamental, e às vezes, como a gente está passando agora, os últimos 3, 4 anos até, está escasso no mercado financeiro. O banco não está dando dinheiro. Assim, por quê? Porque o preço do dinheiro hoje é muito alto para o spread que o banco toma. O banco ele toma, ele ganha spread, ele empresta dinheiro, ele vive da diferença de juros. Ele toma o dinheiro a 10 e empresta a 15. Se o dinheiro custa 15, como é que ele vai ganhar os 5 dele? Ele não consegue, então ele para de emprestar. Esse é um problema do mercado financeiro. E aí ele vai para o mercado de capitais. No mercado de capitais, a operação, apesar de ser comparável com um financiamento, ela é uma estrutura
muitas vezes de compra e venda, ou de locação, ou de dívida estruturada, que é uma nota comercial, uma cédula de crédito bancário, que é igual à do banco, mas ela é estruturada. O que eu quero dizer com isso? Ela deixa de existir como instrumento de dívida primária para que o fluxo da sua operação, para que a venda das unidades, a venda dos lotes, passe a ser utilizada para quitação da dívida. E aí aquela operação, ela passa a ser customizada com muito mais profundidade do que o financiamento bancário, inclusive para exceções, assim, olha, eu quero criar essa estrutura de pagamento pelo fluxo de vendas, mas eu quero que 70% pague a dívida e 30% volte para mim, né? É o que a gente chama de cash sweep. Todo o dinheiro que entra na comercialização, ele fica nas mãos ali de um fiduciário, né? De um agente fiduciário, pode ser a companhia seguradora, pode ser uma service, uma empresa de prestação de serviços que administra e cuida da conta vinculada, e esse recurso cai ali dentro e a companhia entrega parte para amortizar a dívida e parte para fomentar a construção do empreendimento. Olha, eu quero que isso seja feito no primeiros 6 meses, o primeiro ano, 100% vai para a obra, depois troca, vai 70, 30, 70 amortiza, 30 paga. Ou seja, você tem uma mecânica de alinhamento, de repagamento da dívida, de formação da dívida, de construção da estrutura de financiamento muito mais aprofundada e muito mais apta, né, para fazer esse O tipo de Carlos, coisa do que o banco deixa, possui. O banco não deixa eu tem, aproveitar. o banco não consegue entrar no detalhe porque ele ganha na escala, o banco ganha spread, o mercado de capitais ganha juros, essa é a diferença. Entendi, cara. E eu queria, você falou aí da flexibilidade do mercado de capitais. Isso é muito importante para o que está nos ouvindo, para entender exemplos dessa flexibilidade. Por exemplo, o incorporador está muito acostumado com o banco, muito pouca flexibilidade, né? Assim, bom, por exemplo, atrasou uma obra, né? Não vendeu do jeito que foi, ou não, eu quero mudar alguma coisa durante o contrato. Explica para a gente o que são covenants, né? E como é que é essa estrutura de mudar seja a flexibilidade durante a construção da operação, né, para se personalizar para a situação, seja depois que está pactuado isso, mas a realidade dá o tapa na sua cara. O mercado de capital, até só um parênteses para a gente, você falou ó, o que, que o cara deveria fazer e tal para tomar o recurso, Felipe, eu já entro nessa resposta da, da estrutura. É, tem algumas receitinhas muito simples que o cara sempre tem que atentar, além de entender as diferenças da mecânica e dos produtos, ele precisa saber que ele tem que ter uma SPE. Não existe falar em estrutura imobiliária sem a utilização de uma empresa específica para cada projeto. Ah, mas Ferrari tem aqui a empresa famosa que ela tem lá todos os 80 projetos com patrimônio de afetação todos na minha empresa. Não vai funcionar para o mercado de capitais. Pode ser que isso venha a mudar um dia lá em 2030 por conta da reforma tributária, mas hoje, olhando para trás, não existe se falar em mercado de capitais, em acesso a essa oportunidade, vamos chamar assim, ou essa faculdade de você tomar recursos de longo prazo no mercado de capitais, se o seu projeto não estiver nesse ambiente jurídico de uma empresa específica constituída com aquele patrimônio que vai ser usado para o projeto que você tiver, ou o loteamento, ou a incorporação, ou o hotel, ou o que é que seja. Então, assim, isso é muito importante. Por quê? Porque não é o patrimônio de afetação por si que vai resolver a sua proteção patrimonial. É a empresa inteira. A empresa inteira, ela ajuda a empresa inteira dona daquele projeto. E veja, muitas vezes a empresa pode ser dona do projeto se comercial ou residencial. Eu posso ter um terreno enorme, um master plan muito grande, onde uma empresa é dona da fração ideal dos imóveis comerciais e outra empresa é dona da fração ideal dos imóveis residenciais. Então, assim, por quê? Porque tem um risco específico daquele ativo, daquela modalidade de negócios. Então, assim, o imóvel comercial ele vai ter um público e uma geração de caixa e um ciclo imobiliário próprio. O residencial vai ter outro. Então é importante que você nasça
do início com essa modelagem pensada. Porque depois que você comprou, colocou o imóvel onde estiver, e aí você for pensar, mas eu queria tomar um dinheiro daquele fundo que compra contrato build to suit, ele compra crédito de logística, o que é que seja. E não dá, por quê? Porque está tudo num bolo só. E esse fundo não vai conseguir atingir aquele fluxo específico, nem como renda e nem como garantia. Ele não consegue misturar uma coisa com outra. Ah, mas eu faço aqui uma. Não é fácil segregar essas operações e esses riscos meramente por contrato. É muito frágil e não funciona. Na verdade, os recursos financeiros eles se perdem e os controles são muito mais difíceis de se fazer. Quando você separa por CNPJ, isso ajuda demais. Tudo que você for fazer nessa empresa, portanto, ela tem que ter uma governança muito boa. Não misture com essa empresa a tua atividade pessoal. O meu salário, a equipe que eu tenho no meu escritório que faz as outras atividades que eu tenho aqui, né, de venda de cadeira ou o que é que seja. Então é muito comum o empresário ele misturar, né, a administração, a gestão, a receita e a atividade imobiliária que acabou gerando eventualmente novos negócios dentro de um bolo só. Aí como é que o cara vai financiar a tua operação? Mas quanto que é tijolo e quanto que é o serviço que você está cobrando aí de escritórios, né, para você gerenciar esse negócio? Você não consegue identificar, porque não é fácil. Então, aí o que o investidor faz? Ele sobretaxa a tua operação, ela fica mais cara, ou ele cria uma conta reserva cheia de dinheiro para ficar se protegendo desses riscos que ele não consegue precificar com tanta segurança. Então, assim, separa essas atividades, deixa o imóvel e a atividade imobiliária para aquela empresa específica, começa a documentar e preferencialmente com um terceiro, né? Como você fez as vendas, então você fez a venda, pô, bota uma empresinha lá para certificar para quem vendeu, como vendeu, com quais critérios. Essas réguas de governança, tanto de cobrança de vendas, são coisas quase que naturais dos empresários, eles fazem na prática isso, mas não documentam. Eu até pergunto, você venderia o teu lote para uma pessoa de 70 anos em 120 meses? Aí ele fala assim, não, imagina, fera, eu vou vender aqui, nem faço isso. Pô, onde é que está escrito? Não, isso aí eu faço, mas não está escrito em lugar nenhum. Ou seja, às vezes essa governança são regras de conduta, né, colocadas de maneira direta dentro da empresa, dentro da pessoa jurídica, para que a pessoa jurídica passe a ter essa mesma conduta que a pessoa física já acha normal, né, isso muda. Isso melhora, isso dá segurança para quem for colocar o recurso, fazer o investimento, identificar e saber que aquela empresa vai seguir nessa direção. Parece simples, parece óbvio. Lembra que antigamente existia aquele ISO 9000, né, que o pessoal falava? É, Essa empresa do ISO, é difícil ter o ISO, porque o ISO. Não, o ISO é você que fala, o que você falar e fazer, né? Você diz o que você vai fazer, ela documenta o que você disse e depois vai comprovar se você fez o que você falou. Ou seja, o ISO nada mais é do que refletir aquela conduta que você tem. Então, se o empresário já tem essa conduta, ele precisa, entre aspas, certificar que ele tem aquela prática ali já documentada. E é simples fazer isso. Agora, se a pessoa não tem nada disso, ela vai ficando para trás. E aí a cerejinha do bolo qual é? Auditoria independente. Pô, mas é caro. Não é. Assim, projeto de, sei lá, 30, 50, 60 milhões nada, né? Como é o cano o cano de plástico da obra, nada. Se é algo muito barato versus a transparência, a segurança que você eventualmente ganha, né, do ponto de vista de Carlos, governança. tem que ser, que tipo de auditoria o Qualquer mercado uma, gosta? qualquer uma, qualquer uma, de balanço, não tem problema. É algo simples, não é nada. Se o mercado, na hora que for tomar, quiser, agora eu quero a tal empresa, aí é outra história, você bota no preço, ele paga, aí só transfere. É muito mais fácil você conviver com uma empresa que já vinha, né, auditada, já vinha realizando seus negócios por mais tempo, e depois você troca a auditoria, se você quiser, ainda que fosse uma auditoria simples e pequena, mas você olhar empresa de auditoria independente registrada na CVM,
deve ter mais de 500. Não é só as Big Five, entendeu? Big Four. Não, não é isso que a gente está falando. Estou falando empresa que é um contador que tem lá um pouco de credibilidade, cuidado e segue as normas da CVM exige, que são normas relativamente razoáveis, simples, não é nada exagerado. E isso já dá uma governança, dá um passo, né? Ah, mas Ferrari só pode fazer CRI quem tem auditoria? Lógico que não. Lógico que não, não é isso, mas assim, é algo que facilita demais a vida do cara, e o cara que não tem, que não faz isso, que não tem uma SPE, que não tem a governança das vendas, não tem a governança corporativa societária estruturada, não tem sucessão muitas vezes, porque, vamos falar, por que que você tem a pessoa jurídica que pode financiar 120 meses e a física não pode? Porque a jurídica vai viver para sempre, ela é mais 120, ela nunca vai morrer a pessoa jurídica. Agora, se a pessoa jurídica não fez uma estrutura de governança que ela permaneça por longos períodos, né, de vida firme, é dizer que ela vai morrer, porque vai trocar a gestão, vai trocar o dono, vai trocar a atividade de representação dela, é como se ela estivesse morrendo. Então, esse risco eu não posso correr. Eu quero uma pessoa jurídica que tenha, né, cara de pessoa jurídica, roupa de pessoa jurídica e jeitão de pessoa jurídica. Não pode ser uma jurídica que, sou eu mesmo, só botei um CNPJ para emitir nota. Esse aí não serve. Entendeu? Assim, aí eu tenho que criar uma pessoa jurídica com muito mais formalidade, usar isso a favor do empresário. A pessoa jurídica permite isso, inclusive para separar riscos, para separar problemas, para separar vantagens também. Então é isso, o uso adequado da estruturação jurídica como um todo, da governança, sucessão, financeiro, né, auditoria, isso vai tirar aquele empresário da, da base da pirâmide e vai colocar ele na prateleira de cima. E aí o cara que toma, que faz a operação financeira, que busca a originação desses créditos, ele já fica, nossa, já dali para diante, é muito mais fácil. A gente às vezes tem uma dificuldade grande de criar essa atividade de originação certificada, até o Irapuã que criou esse nome aí, você tentar ficar ali mostrando, né, que o dia que você for querer ir ao mercado de capitais, é bom que você tenha se certificado desses cuidados todos. E tem uma liçãozinha de casa para fazer. Quando ele não fez, para a gente poder reorganizar tudo, leva tempo. E às vezes custa dinheiro. O imóvel já está lá dentro ou não está lá dentro, tem que pagar ITBI, já lançou, custa mais caro a transferência. Ou a gente teve casos que o empresário vendeu na pessoa física. É produtor rural, é muito comum fazer atividade na pessoa física. E para o setor imobiliário, isso é incomum. Não existe, é muito ruim você construir ou deter atividade imobiliária na pessoa física. E aí o cara é empresário lá, fazendeiro, a cidade cresce, chega na fazenda, ele continua fazendo como ele sabia. Ele chegou já vendi aqui, ó, todos os recebíveis na pessoa física. Eu falei, e agora? Entendeu? É complicado. Ô, Carlos, assim, toda vez que eu falo com o pessoal da Faria Lima, né, eles sempre falam da dificuldade, né, hoje muito menos, óbvio, né, mas antigamente se falava muito da questão da governança das empresas fora de São Paulo, né, Sim. que eram empresas que não tinham muita governança. Eu queria fazer duas perguntas em uma, né? As empresas, como é que estão? As empresas realmente melhoraram de governança ou ainda tem muito problema? Você está falando de casos aí do tipo vender no recebível da pessoa física. No meu mundo, que eu convivo, das minhas empresas que eu conheço, não existe isso, né? São empresas organizadas. Mas no mundo geral, você faz 100 operações por ano, deve ter de tudo. De maneira Olha que geral, você conhece alguns desses que eu estou falando, você jura? conhece. É que você acha que ele Eu estava em acho, né? ordem, né? Ele acha. Na hora que ele Entendi. chegou aqui, estava tudo certo também. E ele, E assim, e o inclusive, que é estava lá agora, em Balneário conosco. Ele no Adit conta Invest? lá, exato, tá. Não, mas é Então, isso, então assim, Felipe. responde essa e Não é. responde o seguinte: o que é que eles olham em termos de governança realmente? Perfeito. Não, acho que não é incomum ainda encontrar alguns absurdos, né, que a gente chama, mas é cada vez mais agradável, né, enxergar que os empresários estão evoluindo. E aí o pequeno, o médio, o grande. De fato, a gente teve um salto muito, muito rápido e muito grande pós-pandemia ou pré-pandemia ali, onde o mercado de capitais passou a se debruçar em pequenas e médias empresas. E até tem uma pesquisa recente da Brain, né, dos nossos amigos lá de pesquisa, que mostram que as pequenas e médias empresas querem cada vez mais ou se aproximar ou ampliar a aproximação
do mercado de capitais. Então, elas estão correndo atrás dessa governança, né? A gente passou 10 anos, talvez, ou 15 anos da indústria de mercado de capitais em cima de empresas de capital aberta com balanço auditado. Você, assim, eu sou testemunha, né, direta dessa época. Eu fazia os CRIs apenas das empresas de capital aberto. Era isso. E meu universo foi esse durante anos e anos, né? Aparecia outros CRIs de empresinhas menores. Ah, parecia daquele cara que talvez fosse uma empresa de capital aberto, mas ele só não abriu capital. Ele era uma empresa tão grande quanto, ou com tanta governança quanto, mas ele só não tinha feito o IPO dele porque ele perdeu a janela ou porque não quiseram pagar o que ele queria. Agora, hoje não. Hoje tem empresas que são realmente pequenas, são projetos imobiliários, não são nem empresas, e o cara consegue atingir a governança mínima necessária se o projeto for bom, se o imóvel for bom, se ele tiver um track record, né, de ó, já construí, já entreguei, né, que acho que esse é o grande cuidado do mercado de capitais, ele vai perguntar para você, tá bom, você tem um terreno, está bem localizado, mas quem é que vai construir, quem vai repassar, quem vai entregar? Então, essas etapas, né, da comercialização, das vendas, da entrega, elas são fundamentais. Quanto você já entregou, quanto você já repassou, quanto você já construiu, tudo isso tem que ser parte da diligência do mercado de capitais, tudo isso é parte da governança, tudo isso é parte da regra, né, vamos chamar assim, que até isso está lá no código do Ambima, inclusive, em que as securitizadoras ou os bancos, quando são os coordenadores dessas ofertas, eles são obrigados a declarar que eles entendem que aquela estrutura ali tem condições de chegar adiante conforme ela se propõe, né? Todas as informações colocadas nos documentos da oferta são verdadeiras e suficientes para o entendimento daquela operação. Ele tem que atestar isso, né? A gente faz essa verificação. Então, essa governança não é meramente, você é chato, não quer, não vai passar, entendeu? Ah, mas do fulano, tá, vai olhar para ver se o fulano fez mesmo isso. E lógico, tem algumas ofertas que não deveriam nem ter ido adiante, isso é verdade, mas eu gosto também de olhar um outro dado empírico, que é, a gente tem mais 780 ofertas aqui de CRI, e talvez tenha nem 10 que deu problema, não nossas, em geral, na minha história de vida, então assim, é muito pouco o volume de operações que dão errado, versus os volumes de operações que deram certo. Então assim, daí essa governança extremamente difícil, muitas vezes, para o empresário que é do ramo imobiliário, está acostumado a correr risco imobiliário e não enxerga essa burocracia ou não enxerga essas estruturas de controle como algo útil. Ele acha que aquilo é um controle desnecessário, ou ele vai perder o negócio dele, e às vezes pode acontecer por conta desses controles, ou ele pode ter dificuldade de gestão. E aí, uma dica boa, por exemplo, é isso: é entender se os seus covenants, né, são obrigações que você deve assumir ao longo da vida da tua operação, vão ser fáceis ou difíceis de serem cumpridos. Então eu tenho que atingir um covenant de velocidade de vendas de uma unidade por mês, todos os meses, até o final do segundo ano. Pô, eu nunca vendi uma unidade por mês, mas tudo bem. Não, cara. Entendeu? Não assuma essas obrigações. Esse é o problema. Muitas vezes ele não negocia bem ou não sabe bem qual é o real limite dele ou a capacidade dele. E aí ele recebe lá uma orientação, que é a orientação que o mercado traz. Isso é um outro ponto interessante. O mercado de capitais, às vezes, fez muito mais operação que o empresário. Às vezes, aquela gestora, aquele fundo, ele já investiu em 200 loteamentos ou 200 incorporações ou 200 hotéis, e aquele empresário ele tem 3 hotéis, ou ele tem 4, ou ele tem 5. Então, assim, o tomador do recurso sabe mais de aspectos comparativos do que o próprio empresário que está tomando dinheiro. Então, às vezes, o mercado de capitais pode trazer algo positivo de, esse limite aqui não é bom para você, isso aqui você não vai conseguir. Ó, já Mas deu. você poderia dar exemplos desse tipo de covenants e de coisas que são colocadas geralmente, Então, de obrigações? velocidade de vendas, isso é um código que são colocados. Patrimônio
líquido versus a receita, né? Então, ver se o teu endividamento tá muito alto ou muito baixo. Operação, ciclo de construção, que mais? Endividamento líquido, se você tem, depois de pagar o imposto, tem caixa sobrando. Uma série de detalhes operacionais que ele bate uma fotografia da tua empresa, que são os reloginhos do carro. É o óleo, é o combustível, é o acelerador, o contagiros. Eles são as mecânicas que ao longo. Por quê? Porque o empreendimento imobiliário ele é vivo. Quando você dá um financiamento bancário numa instituição financeira, num banco, para o banco ele é estagnado. O banco só libera recurso. E liberou, acabou, não faz mais nada. O banco, a obrigação do banco, da Caixa, do Banco do Brasil, do Bradesco, então um plano empresário, é uma só. É dar o dinheiro pro cara e acabou. Deu o dinheiro, o banco fica esperando chegar de volta o boleto. Não tem- Às vezes tem, inclusive, a cessão fiduciária, em alguns casos, e a garantia real, daquele terreno, daqueles imóveis. E o banco fica aguardando. E muitas vezes não paga, ou negocia, mas o banco é passivo, ele não vai lá bater na tua porta, ele não vai saber, ele não vai olhar para ver se foi mais rápido ou mais devagar a obra. Isso aí não cabe dentro da estrutura, nem da Caixa. Não tem. Ele realmente não vai se debruçar. Por isso que às vezes o empresário gosta, né? Eu só pega o dinheiro e acabou. Mas é legal, tá tudo certo. Agora, veja que essa mecânica pode ser perniciosa. Tem uma bomba relógio ali, ninguém está olhando, você também não, porque o empresário muitas vezes ele tem lá né, a vontade de realizar e não o cuidado de fazer é, reflexões ou contas ou o que é que seja. Por outro lado, o mercado de capitais vai ter ali uma prestação de contas recorrente, mensal, relatório vai, relatório volta. Trimestral, relatório vai, relatório volta. E tem que ficar mandando, produzindo isso. E isso é outra coisa que, se você nunca fez, não está habituado a fazer, ou seja, prestar contas, não faça, entendeu? Assim, porque pode ser um risco. Se você não tem ferramenta jurídica ou tecnológica para você fazer lá um software que te facilite essa comunicação com o mercado de capitais, com a securitizadora, com a gestora, com o credor, com quem quer que seja ali envolvido, com o agente fiduciário, com a companhia de certificação, a Servicer, se você não tiver esse alinhamento fácil, tome cuidado antes, porque depois que começa a operação, isso pode dar muito mais trabalho que você imaginou e você não consegue nem apurar, né, como eles é feito exatamente essas demonstrações, esses cálculos. Não é nada absurdo, não é nada difícil, mas é uma burocracia, é uma rotina, é um ritual até que deve ser seguido e que faz parte para ajudar na entrega pontual do empreendimento e no repagamento de acordo com o combinado. É isso, e o mercado de capitais, ele não fica esperando para ver se a operação no final vai ter dinheiro. Ele olha a operação a todo momento para saber se ela tem dinheiro a todo momento. Entendeu? E isso o empresário muitas vezes não faz. Ele deixa a curva cair lá embaixo, não, mas depois vai vender tudo e vai porrar. E, às vezes não é isso. No mercado, não importa para o mercado de capitais que vai acontecer isso. Ele precisa estar com a curva dele sempre positiva. Então, esse entendimento de qual é a base do cálculo, qual é a função daquele cálculo, para que ele serve, o que ele está mostrando, é fundamental antes de fazer a operação entender isso, entender e refazer esses cálculos. Às vezes tem um CFO contratado que ele entende, aí ele sai e a empresa não sabe nem o que é que ficou. E aí esses cofres são perdidos, esse cumprimento de obrigação financeira é perdido e a empresa começa a se ver em dificuldade de cumprir essas obrigações. Por outro lado, além de cumprir, é importante entender que pode descumprir. Vai ter momentos em que isso vai acontecer. E como é que eu vou resolver? Como é que eu vou sanear esse problema? Então também tem que estar muito claro para a empresa a mecânica contra as medidas, né, de mitigadores desse tipo de risco. Isso é importante estar no documento, desde o início. Você vai combinar com eles, eu quero ou pré-pagar, ou amortizar antecipado, ou colocar uma nova garantia, ou fazer nova oferta. Você tem que ter isso escrito.
Por quê? Porque o mercado de capitais, ele não vai estar do teu, ele não é a contraparte do teu negócio. A contraparte é o banco, lembra que o banco lá, o mercado financeiro, tem uma contraparte. O mercado de capitais, não, ele pega um mandato, né, um mandato, uma outorga de poderes dos investidores, muitas vezes pulverizados. Então, a gente tem fundos de investimento imobiliário com 200 mil, 300 mil, 400 mil cotistas, pessoas físicas ali investindo, e a turma dá o dinheiro para aquele gestor cuidar dele e repagar, e trazer rendimento, trazer juros para esses investidores. E aí esse mandato ele é limitado. Ele não pode transacionar o que ele quiser, o que ele bem entender. Muitas vezes na pandemia a gente viu muito acontecer isso, né? Quais gestores podem dar desconto ou não cobrar o aluguel por conta da pandemia? O cara não, entra em juízo, que aí eu vou poder, entendeu? É quase um funcionário público. Ele ficava amarrado e ele não podia transacionar ali de um jeito mais próprio, né, para aquela situação. E às vezes o cara ficava, não, vai lá, entra na justiça, que aí, puta, vai depositar e tá tudo certo, porque senão eu vou ter que ficar te executando. Então, às vezes acontece isso. O mercado de capitais, se o documento não está muito bem produzido, que ele não preveja essas mecânicas de acompanhamento. E lembra que a atividade imobiliária ela passa por essas etapas de estruturação, né, de distribuição, de liquidação, de construção, de venda, pagamento. Existe um cronograma muito claro. E para cada etapa eu tenho que ter a noção jurídica escrita de como vai ser o comportamento daquela dívida. A dívida não vai se comportar igual durante a vida toda da operação. A dívida ela vai mudar ao longo da operação. É isso que o Perfeito. mercado de capitais bem feito vai resolver. Agora, quando ele faz igual a qualquer outra dívida, vai chegar dali 3 anos, aí vai ter 300% de garantia sobrando, parado, o recurso em caixa muitas vezes, dinheiro lá sobrando sem pagar, ou pagando juros com o dinheiro em caixa. Então, tem uma série de problemas que, por conta da operação não ter sido pensada da maneira mais alinhada naquela modelagem, o tempo vai passando, o imóvel se valoriza, a dívida a garantia vai crescendo e o pagamento vai caindo. Então existe uma inversão na operação, no custo da operação. No final tem garantia para burro e uma dívida pequenininha. Assim, não é algo saudável para a operação como um todo. Claro, o credor fica feliz, mas a empresa muitas vezes acha que isso não é bom. Ela tem que pré-pagar a operação porque não tinha uma regra de reequilíbrio de garantias, por exemplo. Não tem uma razão de Bacana. garantias, né? Irmão, a gente não sei se você vai acreditar, mas a gente já está uma hora batendo papo. Ah, não é E, e, possível. e eu queria que você fizesse uma análise para mim dos setores de loteamento, multipropriedade e incorporação. Como é que está o apetite e a visão do mercado de capitais, dos investidores por esses setores? Como é que tá esse momento deles? Acho que incorporação não tem. Acho que dependendo da estrutura do Deixa eu produto, né? mudar a É, pergunta. Não é só a visão. Quais são tá. os tipos de operações? Porque como ele tem um funding próprio, né? Quando é que a incorporação também está procurando e está fazendo sentido para o mercado de capitais? Tá perfeito. Então, assim, o CRI, a gente chama de CRI, né? CRI de estoque, CRI de plano empresário, CRI de saída, né? De liquidez, CRI de final de obra, tem CRI de tudo, né? CRI de permuta, CRI de locação, CRI de compra e venda, CRI de pulverizado, CRI concentrado, CRI. Então você tem, ele usa muito essa informação genérica para representar uma etapa do negócio imobiliário que ele está suprindo alguma demanda. Então, quando você fala de um CRI, plano empresário, ele vai imitar, ele vai tentar fazer o mesmo papel que o plano empresário faria no banco. Aí sim, você pode utilizar um CRI com alguma comparação de um plano empresário. Mas veja, inclusive é possível você ter ao mesmo tempo um plano empresário via o CRI e também o plano empresário do banco. Dá para você duplamente endividar, entre aspas, a tua operação. Um ficar subordinado ao outro, né? O CRI fica subordinado ao plano empresário, por exemplo. Aí tem o CRI de permuta. Então você tem lá um terreno, tem uma operação financeira próxima a ser realizada, o CRI pode ser usado para financiar aquela aquisição daquele terreno. Ele já entra bem no início, antes da incorporação e antes do registro da obra. Então isso é mais risco,
vai ter um pouco mais de desafio, mas é muito fácil, né, precificar essa operação, porque é o metro quadrado que ele está comprando. Se ele for barato, se tiver um valor ali colocado pelo empresário, um parte de equity que ele tenha colocado, o CRI vai adorar essa estrutura. O CRI de término de obra, então o cara pegou o plano empresário, ou ele fez lá uma permuta, ele está concluindo a operação dele e pô, chegou lá, não vendeu o suficiente e ele faltou dinheiro. O CRI vai poder entrar para fazer o término de obra. É muito comum mesmo. É melhor fazer o CRI, nesse caso, do início, evitar esse uso vamos chamar, eu tenho certeza que vai vender, né? O excesso de otimismo nas vendas para financiar a construção, às vezes é meio difícil. O empresário ele quer financiar tudo com as vendas e não tomar recurso de ninguém. E é assim, parece possível em algumas operações, mas não deveria ser. Eu acho que o dinheiro ele é equivalente, mas não deveria ser o mesmo. Então ele deveria tomar um dinheiro, fazer a construção e se repagar com o fluxo de vendas. É muito mais saudável por conta desses buracos de economia, buracos políticos, buracos de toda sorte buracos tributários que a gente está o tempo inteiro enfrentando no dia a dia. E loteamento ele vive dos TRI, assim, acho que é a grande indústria, ainda é muito boa, é uma indústria financeira, essencialmente, e ela adora, né, empresas que tenham esse passado que eu comentei, bem organizados. Então, se a loteadora, ela foi uma loteadora bem construída, bem constituída, no sentido de ter a governança, de ter algum reflexo claro de como ela trata a carteira dela, como ela originou aquela carteira, não é um buraco negro, né? Não é uma caixa preta. Essa loteadora vai ter acesso à CRIA o quanto ela quiser. Assim, o CRIA adora essa mecânica financeira do loteamento. É algo muito fácil de você entender e demonstrar, né? E Alguns a anos era um palavrão, né, Carlos? assim, Loteamentos, sei lá, em é. 2018, por aí, 16, Sim, era. sim. É que a gente passou um período de teste para loteamento, né? Muitas operações ali com alta taxa de juros, pouca governança, contrato com tabelas mal feitas de precificação e vendas, e depois essa cultura de formalizar um contrato de vendas mais seguro, sei lá, tabela price que seja, né? Que é maravilha. Ajudou, né, o mercado financeiro a ler o loteamento como algo saudável. Mas durante muitos anos ele foi uma indústria de, de pirâmide, né, para falar bem assim, mal comparando. Você não paga e tá tudo certo, sai um, entra outro. Ele era uma indústria de quase multipropriedade, assim, de tanto que mudava a carteira de loteamentos, né? Então ele não existia inadimplência, né? O loteamento era algo que não tinha inadimplência, não tinha controle. Então essa indústria foi se profissionalizando. Então hoje tem um cuidado mais forte aí com essa mecânica do fluxo de recebíveis de longo prazo. E a multipropriedade, ela tem o seu espaço, ela é tão boa quanto, eu acho, qualquer outra indústria. A gente fez já alguns CRIs de multipropriedade, mas eles precisam, se a gente falou até agora aqui de governança e cuidado com o incorporador e loteador, a multipropriedade precisa duas vezes mais governança. Então, assim, porque o mercado é venal nesse ponto, né? Ele vê o que aconteceu, o que acontece, ele lê os riscos que ele não conhece e trata isso como eventualidade. Uma eventualidade para o mercado de capitais significa aumento de taxa, aumento de custo. Eu não sei, eu não conheço, não vou investir. Então é uma indústria que ainda passa por uma homogeneização, né, de prestadores de serviços. Então, ela tem ótimos prestadores e tem péssimos prestadores. Eu acho que ela tem que ter ainda um caminho para se fortalecer e criar ela mesma essa governança, esse cuidado para tomar recursos no mercado de capitais e prestar contas com mais facilidade e conhecer, né, um pouco os efeitos dessa própria indústria. Até hoje a gente tem ali até o regulatório, né? O judiciário, não, o governo ele sempre tem tentando ali mudar ou mexer ou interagir nessa indústria de alguma maneira menos alinhada com o próprio mercado, né? Isso também causa reflexo na estrutura de funding. Mas eu acho que são indústrias muito
pujantes e muito adequadas, né, para o nosso modelo de financiamento, é, e retratam aí um nível de risco muito baixo, né, para o tanto que eles vão remunerar esses investidores. Então, a gente vai ver cada vez mais, né, CRIs pagando remunerações muito boas e fundos aí que possam representar essa canalização mais clara e direta e mais barata, cada vez mais também, com menor custo de observância, menor custo fiscal, menor custo de capital, para que ele chegue na ponta final com uma taxa mais barata mesmo. Essa é a vocação, talvez, do mercado de capitais, e essencialmente sem tanta interferência em tão pouco prazo, né? Tão rapidamente. A gente tem interferência do Estado semestralmente ou trimestralmente no mercado de capitais. Beleza. Isso é uma maluquice. O mercado de capitais tinha que ter intervenção a cada 20 10 anos, anos. né? Exato. Entendeu? Mas É que nem um plano diretor. 10 anos você dá uma parada para ver como é que estão as coisas para é ajustar rumo, né? isso, é É. isso, é isso. Mas Carlos, é valeu, isso. papo ótimo, meu irmão. Imagina, imagina. A quantidade de conhecimento que você tem transborda, né? Mas olha. E sem sombra de dúvida, dá para fazer 2 dias aqui de. Irmão, tem algum recado final aí que você queira dar para os incorporadores e loteadores que estão nos ouvindo? Eu acho que é isso. Cerquem de parceiros bons, procurem informação. Hoje já é muito fácil encontrar, né, a parte boa e testa, né? Às vezes vai lá, faz um projetinho piloto menor, né? Se ajusta, vai criando o relacionamento. Na hora que você enxerga, você vai estar usando o mercado de capitais como um expert aí, sem nenhuma dificuldade, e ele está lá para orientar, ajudar, ele não é nenhum bicho-papão aí que o pessoal coloca, e muitas vezes muito mais eficiente e com mais segurança para a empresa, dando essa perenidade para os ciclos mais longos e para os efeitos adversos de políticas econômicas que se debruçam muito mais no mercado bancário e financeiro do que no mercado de capitais. É um espetáculo. E assim, a minha animação é que, pô, eu quando comecei isso, né, em 95, por aí, comecei a construir, não existia nada disso. Em 2004, 2005, eu vendi minha empresa, minha consultora em Maceió, eu tinha 700 funcionários em 2005, fazendo muita obra lá. E não tinha nada, não existia mercado de capitais, nem mercado financeiro, né? Acho que era 2 ou 3 ou 4 bilhões de financiamento imobiliário no Brasil todo, né? Eu acho que hoje é mais do que isso no mês. Então, assim, estou muito animado, assim, porque só de a gente ter essa conversa agora, o volume de empresas que eu converso, que fala que vários atores do mercado de capitais, a gente tem procurado eles, é espetacular, né? Então, acho que o futuro aí, né, a gente reduzindo a taxa de juros, para níveis mais civilizados, né? Eu acho que a gente tem um grande futuro por aí, sem sombra. Oi, pode falar. E veja que notícia curiosa. A gente vai encerrar esse ano, muito provavelmente, com um novo recorde de ofertas de CRI, mesmo com a taxa de juros nos níveis em que estão. Então, assim, é uma maluquice. O ano passado a gente bateu o recorde, vem batendo o recorde há mais de 6 anos seguidamente, no volume, né, financeiro captado por meio da emissão de CRI, e provavelmente esse ano, se a gente não bater, a gente chega muito perto dele. E a gente está com um volume financeiro total, né, de mercado de capitais superando o crédito bancário. Então, tem mais dinheiro para o setor imobiliário vindo do mercado de capitais hoje do que recurso disponível vindo do mercado financeiro, né? Da poupança e do FGTS. Então, assim, é algo assim, impressionante de se ver. Eu, lá em 97, quando comecei a estudar e me deparar com a lei de alienação fiduciária e eu vi uma palestra do Setúbal, Alfredo Setúbal ainda. Não, a alienação fiduciária vai resolver o nosso problema. Então o cara estava lá atrás, lá tentando criar uma garantia pujante para tomar dinheiro. E o banco fazendo esse papel, né, que deveria ser do mercado de capitais, porque ele sabia que acho que precisava ter um apoio do mercado de capitais. E hoje isso acontecendo, né? Então o volume maior de recursos financeiros já é do mercado de capitais para o setor da habitação, é algo incrível. Uma notícia que devia estar todo dia sendo divulgada, né, para mostrar o quanto esse ambiente é importante e quanto ele demanda
cuidado e carinho, né? Não adianta ficar lá mudando as leis, mudando as regras e querendo tirar dinheiro dele a todo custo, porque ele não vai chegar onde tem que chegar. Porque ele chegou até aqui porque ele foi preservado, porque ele foi cuidado e ele foi desenvolvido com muito, muito esforço para que ele não gere passivos. A gente passou por crises da Dilma em 2013, passamos por crise em 2008 da Marolinha, tudo isso foi aprendizado, né? Agora enxurrada de recuperações judiciais e o mercado de capitais está lá, né, trabalhando muito Mas, firmemente. Carlos Ferrari, o governo não seria governo se não atrapalhasse a gente. Tá certo. Campeão, muito obrigado. Valeu, obrigado, Espetacular. Felipe. Grande abraço, hein? Parabéns aí. Um abraço para a semana a todos aí.